Continuamos então com o nosso estudo do livro Sexo Além da Morte, orientado por André Luiz e nos narra Américo Ranieri. Para a frente. Outros enfermos enfileiraram-se ali. Nosso olhar passava sobre eles como sobre um campo de trigo, por onde ia a máquina da colheita. O trigo bom fora recolhido, mas os que não puderam ser levados na ceifadora ficaram à margem, quebrados, partidos, devastados. Eram criaturas infelizes que exibiam muitas vezes olhos enormes ou então feições envelhecidas. Estávamos realmente no hospital e as criaturas ali eram enfermas. A enfermidade viera em decorrência do excesso sexual. Albino apontou-nos um paralítico, pernas e braços imobilizados, só o olhar nos contemplava. Veja-lhe os órgãos sexuais. Olhei e fiquei horrorizado. Enorme venda aparecia no lugar. Uma sombra dominava-me ali o perispírito. Meu filho, aquilo é dilaceração do perispírito. A rede eletromagnética, sob o descontrole da rede nervosa, vai se destruindo. Para recuperá-la, só reencarnações de prova. Às vezes demora milênios. Nem sempre o espírito pensa em recuperação, de modo que pode continuar descendo. Todo excesso conduz ao desequilíbrio. Passamos adiante e vimos outro que exibia enorme cabeça. Caso relativamente conhecido na Terra, disse Albino. No entanto, poucos sabem que o descontrole em nosso campo é ainda sexual. De fato, a cabeça descomunal do espírito que ali estava lembrava-nos muitos casos existentes na crosta terrestre. Jamais imaginaríamos que o fundamento espiritual estava ligado ao sexo. O sexo cria e devasta, ensinou o instrutor. Assim como conduz ao paraíso, também leva aos infernos. O que o ser humano necessita urgentemente é de conquistar o equilíbrio. Este é a fonte de todo o progresso espiritual. Subir ou descer é problema apenas de direção. Você já ouviu falar nisso? A multidão era infinita. Passei por entre eles sentindo a tristeza de quem passa num campo de concentração. Iremos ao laboratório, explicou o médico. Temos alguns casos em tratamento intensivo e outros em observação. Vocês poderão ter a ideia de como, sob certo aspecto, funcionam as forças espirituais. Entramos num vasto anfiteatro. Sobre uma mesa espaçosa, limpa, de material semelhante ao vidro ou ao plástico, um homem dormia. Evidentemente espírito de forma de homem. Algumas enfermeiras observavam-no e tomavam notas. Albino aproximou-se, cumprimentou, convidou-nos ao exame. Por intervenção de alguém, a mesa emitiu luminosidade suave e iluminou todo o organismo do paciente. Sua transparência ficou igual à do vidro puro de cristal, e nós vimos-lhes todos os órgãos internamente. Lá estava o coração, os pulmões, o fígado, o estômago, o pâncreas, e a traqueia brilhava maravilhosamente. O cérebro, no entanto, era o palácio iluminado que nos chamava a atenção. Como um motor, o cérebro vibrava e correntes coloridas percorriam-lhe os lóbulos, os meandros, incessantemente. São forças eletromagnéticas que o percorrem, esclareceu Albino. Faíscas e centelhas de vez em quando explodiram-lhe no alto da cabeça. No cérebro, desciam pela espinha ou subiam da espinha em direção ao cérebro. Essas, explicou o instrutor solícito, são correntes vibratórias, mas aí há impulsos sexuais que vocês facilmente perceberão. Olhei e vi que haviam correntes de duas cores, azul e vermelho. De volume relativamente grosso, se assim se pode dizer, em alta velocidade, passavam pelos órgãos sexuais e retornavam à casa mental. As correntes vibratórias percorriam o paciente da cabeça aos pés, subiam pela espinha, iam ao cérebro, do cérebro se espalhava pelo organismo inteiro e tornavam ir para o fundo da espinha. Os impulsos sexuais, embora partam do cérebro, como todos os impulsos eletromagnéticos, comumente se aliam na região inferior da espinha, falou o instrutor. É uma forma elementar daquilo que os hindus chamam de Kundalini. Só que na Kundalini, o iniciado desperta as forças de maior intensidade e mesmo periculosidade. Depende de um controle muito maior. Faço eu aqui a leitura de uma observação que eu fiz na leitura. Atentem os que se exercitam para o despertar da Kundalini.
Essa atitude pode pôr a perder uma evolução segura no tempo adequado. Meus amigos, o nosso corpo, seja espiritual, perispiritual ou físico, ele tem um tempo para amadurecer. Sempre que a gente acelera a maturidade, a coisa degringola, não é? Então deixemos que a natureza corra na sua própria velocidade. Mas continuando a leitura. Esta criatura não é caso dos piores. Como veem aí, as correntes estão se movimentando mais ou menos normalmente. Mas, se prestarem bem atenção, verão que muitas correntes estão interrompidas. Olhem bem. Autorizados, aproximamo-nos e fixamos o olhar percursiente. Vi de imediato que em determinados pontos a corrente estava interrompida. Havia uma mancha negra, um pequeno tamanho. Naquele local, faíscas ou centelhas saltavam e a corrente prosseguia no outro lado, semelhante à corrente elétrica. No entanto, havia locais, parecendo fim de linha, onde a interrupção era total e a mancha negra bem maior. Verificamos esse fato nos órgãos sexuais. Uma grande mancha cobria todos os órgãos e ali a paralisação vibratória era total. Não havia vida. Notamos que o tecido perispiritual estava dilacerado. Albino percebeu-nos a surpresa porque ponderou. Essa ruptura só poderá ser reparada noutras existências carnais, com melhoria do modo de pensar do paciente e com a contenção sexual. Geralmente aconselhamos essas criaturas a se reencarnarem em determinadas circunstâncias, de modo que venham a ser religiosos reclusos, ou seja, padres de diversas seitas que adotam uma espécie de afastamento do mundo. Evidentemente, não serão bons religiosos nas primeiras reencarnações, todavia, depois melhoram. Vi também que o coração do rapaz apresentava-se parcialmente manchado e que as correntes vibratórias, que ali deveriam exibir um colorido novo e bonito, pelo contrário, na parte que estava boa, também era de cor apagada, dando a impressão de que o resto do coração marchava para a paralisação completa. Dificilmente, explicou Albino, o coração se salva dos excessos sexuais. De modo geral, todo devasso prejudica também o próprio coração. Renascerá com essa deficiência. No entanto, recuperar o tecido perispiritual do coração não é tão fácil quanto recuperar o tecido perispiritual de outros órgãos. Só o amor verdadeiro e da dedicação desinteressada a outras criaturas no mundo fará com que, através dos milênios, o espírito recupere o órgão do sentimento. As repercussões produzidas pela sexualidade no coração atingem proporções inimagináveis. Sexualidade é lei divina, porém, dentro do equilíbrio, tornou a repetir Albino. Diana e Eleutério, silenciosos, acompanhavam as explicações do médico. Mantinham-se respeitosamente e ouviam com o mesmo interesse que nós ouvíamos. Albino afastou-se do local e nós deixamos aquela figura iluminada sobre a mesa. O que está ele fazendo ali? Arriscamos timidamente a pergunta. Está preparando para ser examinado e submetido a impulsos mecânicos que possam melhorar um pouco as suas condições vibratórias, considerou o médico. É processo habitual nosso. Aqui eles são orientados a renascer de acordo com as instruções superiores e nós os convencemos a voltar à Terra, porque a maioria não quer retornar. Prefere este mundo. Mas a lei é dos renascimentos. Usamos diversos sistemas, desde o convencimento amigável, pela palavra, até a reencarnação compulsória. Evidentemente, aqui não é ministério da reencarnação. Nós, contudo, cooperamos humildemente para que em breve estejam eles em condições de aceitar, de uma forma ou de outra, as determinações do ministério. Temos diversos aparelhos que aplicamos de maneira diversa. De fato, pendurado no teto da sala, à parte, divisamos enorme bujão de vidro, onde uma criatura enroscada em si mesma, na posição de feto no útero, dormia tranquilamente. Era um homem. Este entrou numa espécie de hibernação, disse Albino. Nada sabe do que o rodeia. Fomos obrigados a isso porque, embora demonstrasse lá no vale grandes melhoras, chegando aqui deu demonstrações de loucura sexual. Para não perturbar os outros doentes, nós o internamos nesse recipiente, que o guardará
por algumas semanas. Recebeu choques que conduzem à inconsciência completa. Choques eletromagnéticos que não produzem nenhuma dor e também alguns medicamentos. Voltará mais calmo. Como vem, o nosso processo, em muitos casos, é semelhante aos da Terra. Albino sorriu, nós também sorrimos e olhamos aquele homem pendurado no teto como uma criança que ainda não nascera. O que fizera? Interroguei-me. Não tive, contudo, a coragem de interrogar o médico. Eleutério, porém, como que respondendo à minha pergunta, esclareceu. Este cidadão, desde a antiguidade grega e romana até os tempos mais modernos, manteve casas suspeitas e bordéis de luxo. Na realidade, sempre reencarnou sem as funções sexuais. Era o que no Evangelho se chamava eunuco, mas não era eunuco pelo reino de Deus, e sim pelo reino da terra. Mantinha a perversão sexual dos outros para ganhar dinheiro e serviu de reis e príncipes, mas serviu também a escória mais baixa de Paris e do mundo. Na verdade, meu filho, ele sempre foi louco. Que triste, né, meus amigos? As escolhas que todos têm para fazer, mas escolhemos mal. Por hoje ficamos aqui com todos esses conhecimentos para meditarmos. Até o próximo capítulo. Abraços.